O que é a derivada parcial? É o cálculo de uma função considerando apenas um dos lados, né? Beleza? Por exemplo, aqui, quando você ver esse símbolo perto de uma incógnita, estamos levando em consideração esta incógnita. Isso daqui, derivada parcial de x, é igual a isso daqui. Esse termo aqui é o f, ou seja, a função é isso aqui. Eu estou só traduzindo. O f significa função e o x é o termo que estamos derivando, que estamos levando em consideração. É só para identificar. Mas é importante colocar, porque senão a gente não vai entender porra nenhuma. Enfim, nessa parte aqui, a gente separou, eu fui bem mais direto para ir logo pro resultado. A gente separou a função, porque x sobre y ao quadrado, ele é a mesma coisa que eu colocar o y separado, porque é uma multiplicação, vezes x. É a mesma coisa. Beleza. Quem é x? X é um termo que está elevado a 1, porque x elevado a 1 é igual a x. Então, este termo, pela regra do tombo, para derivarmos ele, ficaria 1 menos 1... Opa, desculpa, deixa eu separar aqui. 1 menos 1, aí esse 1 abaixa. Logo, ficaria x elevado a 0, que é igual a 1. Enfim. Aqui ficaria 1. Aí ficaria 1 vezes 1. Beleza. Aí foi assim que chegamos a esse termo, porque x ele deu 1. Aí fica 1 sobre y ao quadrado. Resolvemos a derivada de x. Agora, vamos resolver a derivada parcial de y. Bom, aqui é a derivada parcial desta função. Estou só traduzindo aqui o que está escrito. É a derivada parcial desta função, beleza. Que é igual a x vezes derivada parcial de 1 sobre y ao quadrado. Bem, por que que está 1 sobre y ao quadrado? Esse sujeito aqui não é a mesma coisa que esse aqui, então a gente não estaria derivando a função anterior, não? A gente está derivando da derivada? Não, a gente não está fazendo isso. Por quê? Porque para derivarmos apenas a função que queremos, né? Porque eu não vou derivar o x. Não, eu quero derivar apenas o y. E como eu posso isolar esse termo, o que foi que eu fiz? Este terminho aqui, esse troço aqui, ele veio daqui. Porque quando eu isolei ele, coincidentemente, resultou na mesma coisa disso. Mas foi só uma coincidência mesmo. Aí ficou x sobre y, ou vezes a derivada parcial de 1 sobre y ao quadrado. Beleza. Colocamos ele de uma maneira mais simplificada, que 1 sobre y ao quadrado é a mesma coisa de y elevado a menos 2. Aí, pela regra do tombo, o menos 2 cai, o y elevado a menos 2 subtrai menos 1 da potência, aí fica menos 2 vezes y elevado a menos 3. Aqui fica x vezes a derivada parcial de y menos 2, derivando isso aqui fica x vezes menos 2 vezes y menos 3, e tá aqui o nosso resultado. Para resolvermos uma função trigonométrica, é necessário a gente quebrar uma função. Por exemplo, aqui,
a gente pode perceber que tem, vamos dizer de maneira errada, tem duas funções. Por quê? Temos aqui um termo que podemos derivar, é o cosseno. Temos esse termo aqui que podemos derivar. E temos também o seu argumento dele, o seu argumento. 3x mais 5. A gente pode derivar esses dois, beleza? Então, pela regra da cadeia, a gente vai derivar o grandão, que é o cosseno de 3x mais 5, e vamos derivar também o pequenininho, que é o argumento dele, 3x mais 5. Derivando o grandão e o pequenininho, a gente obtém, primeiro o grandão, aqui, ó. A derivada parcial do x, que no caso eu tinha colocado aqui como g, mas eu vou colocar como x, é a derivada do cosseno, seno. A derivada do pequenininho vai ficar aqui, né? Aqui eu fui logo direto, que eu poderia ter feito passo a passo. Ter colocado de acordo com a regra da cadeia, que ficaria d sobre dg, que o dg é a função inteira, que ficaria cosseno de g de x vezes d sobre dx 3x mais 5. Poderia ter feito só isso aqui, que aí iria me dar seno de 3x mais 5, que iria ficar 3x mais 5, que a gente repete o argumento dele e coloca para fora, aqui, por exemplo, a derivada dele, que ficaria 3, porque quando a gente deriva isto, vai ficar 3 sai, porque é uma constante, e a derivada do x é 1. Na realidade, não, ele não sabe que é uma constante, e sim porque... É como posso falar, velho? Porque é o resultado da derivada, né? Enfim, aí ficaria 3 vezes seno de 3x mais 5. Porque a gente não pode mudar esse seno. A gente obtém ele depois, nos cálculos. Que quiser ser esse termo, né? Porque como a gente não tá querendo, a gente tá querendo apenas saber qual é a derivada parcial dele, então meio que nem precisa. No momento. Ai. Pronto. A gente... e a derivada do cosseno é igual a menos o seno. Eu tinha cometido aquele erro, eu tava escrevendo bem aqui. Enfim. Aí a gente obtém esse resultado aqui. E a derivada do y, como a gente já sabe que quando tem um termo isolado, meio que a sua derivada vai ser 1. Porque todos eles estão elevados a 1. Aí, 1 sai, fica 1 menos 1, fica igual a 0. Aí, y elevado a 0 é igual a 1. Enfim, deu isso. Aí, meio que a gente só repete esse termo aqui. Beleza. Entendemos como obter as derivadas parciais. Mas, se quiséssemos obter com base em algum termo, tipo essa daqui, vou pegar essa derivada parcial de x. Eu vou colocar aqui como se fosse os termos fossem 1, ou seja, x é 1, e o y é o y, né? Então, eu vou logo aqui para o termo final, porque não precisa calcular uma coisa que já está calculada. Quem é x? Vocês estão vendo x? Não. Então,
para x é igual a 1 sobre y ao quadrado. Beleza. Agora vamos fazer para... Cadê? O y sendo 1. Iria ficar 1 sobre 1 ao quadrado, que é 1. Beleza. Ah, eu só errei aqui num detalhezinho que era... Tem que colocar aqui embaixo indicando qual é o termo que estamos levando em consideração. Aí, para x1, y, fica igual a 1 sobre y ao quadrado. E para x e y1 fica igual a 1. Pronto. Ou seja, se eu estiver querendo... Deixa eu voltar aqui. Se eu estiver querendo, levando em consideração o f de x, vamos calcular com a derivada do x. Levando em consideração a derivada dele. Se eu estiver querendo a derivada do y, né, calcular com os termos do y, vamos pegar a derivada parcial do y. Então, é muito importante a questão indicar qual é o termo que vamos levar em consideração. Qual é o termo para que vamos calcular. Por exemplo, aqui, eu vou querer para x igual a 1 e y igual a essa variável dele mesmo. Eu vou ter que indicar se eu quero de x ou de y. Não vai ter essa x e y aqui, porque vai ficar uma mistureba. Entendeu? Agora, indo para os exercícios que o professor passou. Ele passou esta equação, né? Então, a gente vai calcular com base nos termos que ele passou. Por exemplo, aqui, eu derivei de x, que é o que tá pedindo. Aí, o que foi que eu fiz? O y saiu, tá aqui, ó, o y saiu. E aí, eu calculei o 3x ao cubo, que ficou 9x ao quadrado, y ao quadrado. Porque o y, ele se repetiu, né? E o 3x ao cubo, eu derivei, que pela regra do tombo, ficou 3 vezes 3x ao quadrado. O 3 caiu, esse 3 aqui caiu, depois subtraiu menos 1, e ficou esse termo aqui final. Beleza. Ah, lembrando que quando for resolver a derivada parcial, normalmente é importante, para facilitar a sua vida, calcular a derivada parcial dos termos que eles estão pedindo. Ou seja, calcular primeiro a derivada parcial de x, aí depois a derivada parcial de y. Pronto. Agora, a derivada parcial de y é igual a... Esse 3 aqui sai. E aí, eu calculo a derivada parcial de y. Que vai ser... 3x ao cubo saiu. Derivada parcial de y. A derivada parcial de y ao quadrado é igual a 2y. Ainda pela regra do tombo. Beleza. Aí, daqui em diante, é só substituir com base no termo que ele está querendo. Aqui, ele quis de x. Aí, onde tiver x, eu coloco 1. Onde tiver y, eu deixo y. 9 vezes x ao quadrado... Ou, 1 ao quadrado vezes y ao quadrado. 9y ao quadrado. Enfim, por aí vai.